Chega mais, homem. Tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia, Ana. Bom dia, Rebeca. Prazer estar com vocês. Bom dia, Bruno. Igualmente. Nós pensamos em te chamar, Bruno, inicialmente, mas esse Brasil é uma velocidade tão grande, né? Que as agendas vão se sucedendo. Né? Mas o motivo original era trazer você para conversar a partir da indicação feita pelo Intercept, ainda não confirmada, de que a delação premiada do Rony Lessa, se é que vai sair, se é que vai de fato acontecer, indicaria o Domingos Brazão, chefe do clã Brazão, como mandante do crime da Marielle. E isto se vincula estreitamente a esse universo das milícias. O clã Brazão é um clã ligado às milícias lá na zona oeste do Rio de Janeiro, na região de Jacarepaguá, há décadas já nessa altura do campeonato. São 3 irmãos, Domingos Brazão, Pedro Brazão e Chiquinho Brazão. Chiquinho Brazão era até agora há pouco deputado federal. Né? Eles dividem o espaço na zona oeste com outro clã, que é o clã Bolsonaro. Ambos se utilizavam, ou utilizam ainda, os serviços do chamado Escritório do Crime, que ficou muito famoso por conta do Capitão Adriano. Do Capitão Adriano, que acabou sendo morto lá na Bahia. Os 2 clãs usavam os serviços do Escritório do Crime, e eles estão hoje espalhados pela política do Rio de Janeiro. Originalmente, as milícias vêm, como o Bruno fala no livro, desse universo da extrema-direita, desse universo do jogo do bicho, do universo militar, né? Tem uma figura fundamental lá, que é o Capitão Guimarães, mas hoje eles estão em todo canto, né? Então, você tem hoje o clã Brazão. O Domingos Brazão foi indicado para o Tribunal de Contas do Estado por um parecer positivo do André Siciliano, do PT. Um dos líderes do PT, membro do Diretório Nacional, Quaquá, ele fez uma manifestação em defesa aberta do Domingos Brazão, dizendo que ele é um companheiro, um amigo. O Chiquinho Brazão faz parte da bancada, ou fazia parte da bancada, do prefeito de Belford Roxo, Vaguinho, cuja esposa era ministra do governo Lula. Então, é um cenário, assim, muito... para completar, o Chiquinho Brazão saiu da Câmara, ele é agora secretário de Ações Comunitárias da Prefeitura do Rio de Janeiro, pois é do Paes. Então, você imagina, ele está entregando a Secretaria de Ação Comunitária para as milícias do Rio de Janeiro. O negócio é muito feio. Então, eu queria que você contasse para nós esse universo que vem à tona novamente, com esse caso aí da delação premiada, e, sobretudo, dessas imbricações cada vez maiores das milícias com a política no Rio de Janeiro. Bom, Mauro, você vê, né, a complexidade de tudo isso que você está narrando, e a gente pensando sobre poder, sobre política, sobre marcar posição, tudo fica muito ainda mais complexo, né? Primeiro, essa informação, né, que veio à tona aí, que vazou pelo Intercept, de que o Rony Lessa teria denunciado o Domingos Brazão, é algo que a gente ainda precisa esperar para confirmar, mas que já cria, inclusive, uma iniciativa do próprio Domingos Brazão para se defender. Você pode até desestimular o Rony Lessa de forjar essa delação, de firmar essa delação premiada, que ainda não foi firmada. Então, a filha dele vem a público, fala que se ele, de fato, assumir o crime, ela nunca mais vai falar com ele, o que isso afeta na disposição dele para falar. A gente fica na dúvida até que ponto isso pode ter sido ou não uma tentativa do Flávio Dino de marcar a posição, de ter avançado no caso da Marielle, e antes de deixar o governo soltar essa informação para mostrar que ele vinha trabalhando, então politicamente isso favorece. Tudo isso são pontos de interrogação, mas que podem, de alguma forma, prejudicar o andamento de um crime que está há 5, quase vai fazer 6 anos, aí para esclarecer, né? O Domingos Brazão, ele sempre foi um nome suspeito nas investigações, né? Principalmente depois, uma das linhas da investigação era a Operação Cadeia Velha, que foi feita pela Polícia Federal no final de 2017, que levou à prisão do Pisciani, de várias pessoas da Assembleia Legislativa acusadas de fazerem parte de um acordo, de um esquema, junto com a Federação do Transporte, que ganhava dinheiro e levou algumas pessoas para a prisão.
A hipótese é que a motivação teria decorrido de uma suspeita de que o Marcelo Freixo foi importante nessa operação e a morte da Marielle seria uma maneira de punir o Marcelo Freixo, já que ele andava com segurança, então atingir. Essa era um ponto de interrogação. Depois veio a Raquel Dodge, passou a fazer a investigação e novamente levou o Domingos Brazão para o centro dos holofotes, porque nos primeiros 6 meses da investigação, houve a polícia chegou a jogar o nome de 2 pessoas que não estavam envolvidas com o crime, que eram o Marcelo Siciliano e o Orlando Curicica, na época. Uhum. E o Orlando Curicica começou a denunciar e a destampar toda a história dos escritórios do crime, tudo que acontecia lá. Mas essa tentativa de implicar falsos acusados fez com que a Polícia Federal passasse a investigar quem foi o arquiteto desse plano de apontar os falsos acusados, o Orlando Curicica e o Marcelo Siciliano. E se chegou a pessoas ligadas ao escritório do Domingos Brazão, policiais ligados ao escritório do Domingos Brazão, como responsável por arquitetar o plano. Se ele tentou implicar falsamente esses acusados, é possível que ele teria interesse em se inocentar. E aí, mais uma vez, ele voltou à tona como suspeito, né, pela Raquel Dodge, pelo inquérito da Polícia Federal. Então, o nome dele veio à tona. Agora surge novamente em suposta delação do Rony Lessa. Isso permitiu que ele iniciasse uma ofensiva, né, nos meios de comunicação, dando entrevista, falando, bom, se o Rony Lessa está dizendo que fui eu, provavelmente ele está querendo inocentar os verdadeiros mandantes, que é um argumento interessante, né? E de fato, ele vai ser a palavra do Domingos Brazão contra a do Rony Lessa. Se o Rony Lessa não tiver provas que de fato foi o Domingos Brazão, como é que vai ficar a investigação? Então, ainda é um momento de... Opa! Ai, que pena. Congelou, né, o Bruno? Uhum. Congelou. Congelou. Deu uma congelada no Bruno. De novo. Enquanto... vamos ver se ele... Podia ler os comentários, talvez, que tem algumas coisas. Vamos, tem algum... Tá fechado o seu microfone, Rebeca. Desculpa, gente. Deixa eu colocar, então, esse superchat aqui, que o Sérgio Capilé mandou também para registrar e agradecer a participação. Ele diz ainda, né, Ana, sobre o controle externo, que é a fiscalização de fora do órgão. Sim. Isso aí. A questão é como fazer esse controle sobre um órgão que é de vigilância e de inteligência, que trata de temas sensíveis, né? Isso aí, teve gente falando, viu, Mauro, sobre os livros aqui, acho que foi a Célia Ferreira falando que é uma ótima dica de presente, o Wallace também dizendo que se ele pudesse, com certeza compraria, né? Conteúdo. Mas, se não puder comprar o livro, ouça o podcast lá na Spotify. O livro está lá, né? Não é o livro todo, mas o essencial do livro está lá. Quando ele voltar, tem um tema importante para nós. As estatísticas atualmente mostram que a situação na cidade do Rio de Janeiro, de fato, é desesperadora. 57% do território da cidade do Rio de Janeiro hoje é dominada pelas milícias. 15% pelo tráfico. Nós estamos falando, gente, de 72% da área do Rio controlada, ou pelas milícias ou pelo tráfico. Quer saber o que acontece com o resto, os outros 23%? Está em disputa entre as milícias e o tráfico. Então, a cidade do Rio de Janeiro está completamente dominada por este duplo, né? Milícias e tráfico. O tráfico dominava o Rio de Janeiro, as milícias começaram a entrar na zona oeste, isso ali anos... Na verdade, as milícias, elas vêm de antes, né? Mas elas vêm crescendo na sua dominância do Rio de Janeiro. Hoje são 4 milhões. E a gente vai pedir para ele comentar esta situação do Rio de Janeiro, né? Porque a conversa é o tráfico. Hoje, os moradores do Rio de Janeiro, segundo pesquisa da IDEA, diz
37% dizem que a maior ameaça são as facções e 36% disseram que são as milícias, os grupos paramilitares. Ele voltou aqui. Vamos embora. Vamos com o Bruno. Oi, Bruno. Que bom. Oi, desculpa. A Wi-Fi, eu não tenho GatoNet aqui, nem internet por... Não sei como caiu, mas eu estou no celular aqui no 3G. Vamos lá. Vamos embora. Vamos lá. Você estava falando ainda, terminando esse cenário do Domingos Brazão versus Rony Lessa. Imagino que você ia falar agora Pois finalizando, é isso. Então surge novamente o nome dele, era um nome que já circulava, mas eu acho que além do testemunho vai ser necessário haver provas. Tem o Elcio Queiroz, já deu um depoimento contundente. Agora a gente vai ver se realmente esse depoimento vem à tona. O Ministério, a Polícia Federal e o Ministério da Justiça definiram prazo, isso costuma acontecer, mas de um inquérito acabar no primeiro trimestre, você tem um prazo fixo para acabar, isso cria uma ansiedade, uma pressão que muitas vezes atrapalha, né? Mas a gente está na expectativa, né? Um caso que há 6 anos ainda não tem resposta e é fundamental para a tranquilidade da população e das instituições, né? Bruno, queria te fazer uma pergunta também. É uma marca do que você escreve, do que você fala, que o bolsonarismo, esses grupos que acabaram se favorecendo no Rio de Janeiro de um descontrole, né, das polícias, que interessa para eles esse descontrole, né? Transportando um pouco assim para o nível nacional, federal, que a gente está cobrindo aqui no jornal todo dia, essa questão da BIM paralela, tensão dentro da PF. A impressão que fica é que esse governo Bolsonaro ele jogou com a intriga e realmente a desregulação das forças de segurança, não? Tanto como era com o GSI, como era a relação com os militares, como com a Polícia Federal, e agora todas essas revelações sobre a ABIN. Você acha que eles tentaram transportar um modus operandi do Rio de Janeiro para um nível maior, um nível nacional, e tentar se manter no poder também, através desse controle que gera, eu acho que gera outros controles, por isso que a gente fala de uma ABIN paralela, né? Olha, eu acho que sim, Ana, mas de uma outra forma e com uma outra mentalidade, porque a gente enfim, estava com 30 anos de nova república, né? E uma tentativa de criar um Estado democrático a partir da Constituição de 88, que definia o Estado moderno como responsável por garantir direitos a todos, né? Os brasileiros, exercer o monopólio legítimo da força, garantir os direitos civis de todo mundo, a partir da Constituição, né? A gente tem uma crise, uma grande depressão coletiva no Brasil a partir de 2016, 2017, com o impeachment da presidente Dilma, com a crise econômica profunda e com a descrença na política muito grande que chega nas eleições de 2018, com as pessoas desacreditando na política, depois de grandes manifestações de rua a favor do impeachment. Era um momento muito conturbado da política nacional. E quando você não acredita em política, qual é a solução? A solução é a polícia, porque quando você não acredita na política como forma de estabelecer a ordem, você precisa da força. E o general ou comandante desse exército de descrentes na política foi o bolsonarismo, com um discurso de guerra muito articulado, que ele sempre levou na vida dele inteira. Isso era muito espontâneo e legítimo da parte dele, né? Mas ele vem com um discurso de guerra, estabelecendo inimigos, que casava com o discurso dos generais e dos representantes das Forças Armadas, das viúvas da ditadura, da linha dura do antigo SNI, etc., que via a política como uma guerra. A guerra era a continuação da política. Num Brasil que tinha sido tomado pelos esquerdistas, pelos comunistas, e que o exército e a direita tinham perdido a batalha cultural, conectando com toda a teoria conspiratória do Olavo de Carvalho e da batalha espiritual dos evangélicos, da luta do bem contra o mal. Ou seja, a gente vê 2019, 2020 surgir dentro desse contexto de uma leitura da política como
a guerra como uma extensão da política, sendo comandada por esse general da extrema-direita que pintava a extrema-esquerda, as feministas, os responsáveis pela ideologia de gênero como os inimigos a serem combatidos. E dentro desse contexto é necessário você ter uma comunidade de inteligência para monitorar os seus inimigos que vão ser exterminados ou liquidados ou paralisados. Você precisa tratar a política dentro de um ambiente de guerra, dentro de um ambiente de conflito. Nesse ambiente de conflito, os seus aliados fazem parte do governo e aqueles que não são seus aliados são seus inimigos e precisam ser liquidados. Então você tem toda uma inteligência, um Estado funcionando a partir dessa ideia de conflito e de guerra, né? E de poder vinculado à força. Não um poder legítimo que representasse o interesse coletivo, como era a utopia da Nova República. O governante iria ser forte a partir do momento que ele representasse o interesse da coletividade. No caso do bolsonarismo e dessa leitura da política, da guerra como uma extensão da política, você precisa ter aliados fortes, ter dinheiro, ter poder. Então, o dinheiro vem com o garimpo, vem com os crimes ambientais, vem com o agronegócio, vem com a venda de armas, uma série de grupos interessados. Esses são seus aliados, assim a gente consegue financiar nosso poder. Aí tem 8 de janeiro, quem banca os militantes são pessoas vinculadas ao agronegócio, ao crime ambiental e tudo mais, aos criminosos do agronegócio que ganham com o crime ambiental. Ou seja, você tem uma máquina de guerra. E aí a comunidade de inteligência passa a atuar para beneficiar os aliados, né? Passa a atuar como se estivesse numa guerra e como se a política fosse a guerra e como se o Estado fosse o representante desses que tomaram o poder contra os inimigos que precisam ser liquidados e precisam ser paralisados, né? Então aí a gente vê a ABIN funcionando nesse sentido, junto com outras comunidades de inteligência, e agora a gente está desvendando. O Bolsonaro nunca negou que fizesse isso. Se tem uma vantagem, né, que o Bolsonaro é falastrão, ele contava isso para a gente. Não é que era feito em segredo, não, tudo isso ele falava. Ele nunca escondeu que ele pensava dessa forma. Essa república das milícias era assumida, né? Ele via e pintava, como eles já tinham falado, em mortes, em assassinatos, armou a população. Ele nunca negou isso, né? E ele fazia as coisas nesse sentido também. Uhum. Gente, Bruno, Ana, Rebeca, gente querida, eu vou precisar sair por conta de uma consulta médica de última hora, que apareceu de ontem para hoje, mas deixo um beijo para todo mundo, para você, Ana, para a Rebeca, para você, Bruno, alegria demais de recebê-lo aqui, espero que você volte muitas outras vezes. Valeu, gente, te entrego, Rebeca, abração. Tchau, Mauro. Boa sorte. Tchau, Mauro, querido, obrigada. Bruno, você estava entrando, o Mauro estava trazendo para nós essas estatísticas, né, da sensação de segurança em relação a esses moradores onde a milícia tem atuação, né, e mostra que os moradores estão com mais medo da milícia do que do próprio crime organizado, ou até da atuação das polícias, que sempre foi problemática em territórios periféricos, né? Eu gostaria muito que você comentasse essa mudança, né, esse poderio que as milícias alcançaram de cobrar as taxas, né, taxa de gás, taxa de água, de internet nesses territórios e esses tentáculos que existem também na política e em outras esferas de poder. Queria que você trouxesse esses pontos aqui para a gente, por favor. Tá, quando eu escrevi o livro, Rebeca, o República das Milícias, e depois também no podcast, uma pergunta recorrente, eu como um paulista no Rio de Janeiro, né, caindo de paraquedas no Rio de Janeiro e conversando com as pessoas, muitas vezes essa dúvida pintava na conversa, né, milícia ou tráfico, né, o que é melhor, tal. E então se falava, olha, o tráfico você tem algumas desvantagens grandes, pesadas. Primeiro, as próprias famílias que vivem numa comunidade onde a venda de droga é o que financia o poder local, territorial, você tem esse medo do que a droga representa, que é o medo do descontrole, é o medo da loucura, é o medo do vício. Qualquer família, a gente sabe, eu já tenho filhos e a gente sabe a tensão que é o risco de perder alguém por esse consumo abusivo de algum tipo de substância, a pessoa perde o norte. Isso vincula, muitas vezes, as famílias a esse medo, óbvio, né?
e, ao mesmo tempo, os pancadões, as festas, que atraem muitas vezes as crianças das comunidades, que gera muito barulho, que dificulta dormir e tudo mais. Além disso, você tinha as operações policiais vinculadas ao tráfico de drogas. A absoluta maioria das operações policiais eram feitas em áreas de tráfico de drogas, o que causava grande transtorno. As pessoas estavam saindo para estudar, saindo para trabalhar às 7 da manhã, tinha um caveirão entrando, fazendo tiroteio, o helicóptero, às vezes, atirando de cima, como já aconteceu no Rio de Janeiro, né? E isso gerava muita tensão e problemas com o tráfico de drogas, até pela ação da polícia. No caso das milícias, você tinha uma vantagem, que era as armas não serem tão ostensivas na rua, mas você tinha um sério problema, que era a extorsão da população e dos comerciantes, além desses monopólios de atividades como gás. O Gatunete não, porque é um serviço pirata, então acaba fornecendo possibilidade de canais, de TV e tudo mais. Mas você tinha produtos vendidos mais caro, além da extorsão de pagamento de taxa e tudo mais. Isso era um problema, porque o ganho, a receita da milícia era com a população, era da receita dos moradores do local. Mas, com o passar do tempo, eles ficaram cada vez mais parecidos, porque o modelo de negócio do crime no Rio é controlar o território de forma armada e ganhar dinheiro desse território que é controlado. E quanto mais dinheiro você ganhar nesse território, melhor. E aí a milícia começou a organizar a venda de drogas também, em parcerias com outras facções. E o tráfico passou a vender gatunete, vender gás, e esses crimes ficaram cada vez mais parecidos, né? Cada vez mais semelhantes. Ou seja, a diferença é muito pouca, né? E talvez, eu não sei o resultado dessa milícia, mas aí problematizando aí com vocês e tentando entender, né, um pouco disso e o que isso ajuda a gente a refletir sobre o campo, né, sobre o que a gente pesquisou no campo, é que você tem, de um lado, o tráfico de drogas muito vinculado aos crias, né, que eles chamam. São pessoas que nasceram no bairro. E, muitas vezes, isso permite existir uma certa confiança, né, por você ter visto as pessoas crescerem, então eles sabem diferenciar, têm uma vivência, um conhecimento mais próximo. No caso das milícias, por causa dessa expansão, cada vez mais, em vez de crias, você tem gente vindo de fora, né? Então é um outro tipo de autoridade que tem um tipo mais, talvez mais bruto e mais impessoal, e os negócios são muito parecidos. Então, se antes a milícia era vista como um mal menor, isso talvez esteja cada vez menos evidente, e agora parece que os problemas das milícias estão crescendo, como você está me dizendo aí a partir dos resultados dessa pesquisa, né? E aí tentando pensar com você o que pode ser as causas. Bruno, a Rebeca trouxe a questão mais específica, eu queria trazer para o debate nacional também. Ontem, com a saída do Flávio Dino do Ministério da Justiça, ele fez uma escolha, a gente conversou aqui sobre isso hoje, na hora de fazer o seu balanço. Ele poderia ter pegado vários aspectos do balanço desses 13 meses, mas ele fez uma escolha, ele pegou a questão da segurança pública, né, da segurança pública nacional. Não é privilégio só do Brasil, em outros países também. Estados Unidos agora vai entrar em eleição, um dos temas centrais sempre é a questão também da segurança pública. Para você, qual é o maior desafio hoje do Brasil em termos de segurança pública? E se tem como voltar o gênio para dentro da lâmpada, digamos assim, esse espírito belicista, da autorização para matar, que as polícias têm que ser mesmo validadas para atacar o inimigo, né? A criminalidade como inimigo, se isso volta para dentro da lâmpada, se a esquerda consegue fazer uma outra abordagem sobre segurança pública ou não? Eu acho que tem que fazer, Ana. A gente precisa assumir essa responsabilidade, né, da segurança pública como um desafio, de uma forma de pensar o mundo, uma forma progressista. Porque nos bairros pobres, a gente sabe que já é difícil você ganhar pouco, o trabalho já é difícil, a humilhação é muito grande, até nas batidas policiais, todo o viés racista das nossas polícias, tudo isso já é um problema. Mas agora,
a vida se torna insuportável quando, além de você ganhar pouco e trabalhar 12 horas por dia, você é assaltado no ponto de ônibus às 5 da manhã quando você vai para o trabalho. Isso causa uma revolta imensa e a gente não pode desprezar essa covardia e abrir mão de lidar com esse problema, que é uma covardia muito grande, né? Você, de repente, está lutando e com toda a dificuldade para sobreviver numa cidade que ter dinheiro é fundamental, alguém te trapacear e fazer essa brutalidade, muitas vezes de forma covarde, mulheres, senhoras, mais velhas. Então, tudo isso é um problema muito sério que a gente precisa lidar com ele. Eu acho que, talvez, eu diria, são 3 pontos fundamentais, me parecem fundamentais para uma abordagem mais de esquerda, que não abra mão da ordem, mas também tenha consciência do papel da segurança pública na democracia, que estão vinculadas a questões políticas vinculadas aos territórios pobres hoje das cidades. Me parece que existe um problema de democracia nas quebradas, vamos dizer assim, com tiranos armados mandando nas quebradas e matando para ganhar dinheiro com isso, que são, muitas vezes, chefes de facções, chefes de milícias, muitas vezes grupos criminosos com participação de policiais, mas que mandam na quebrada e ficam em conflitos com grupos inimigos e levam o terror para as comunidades e para as pessoas que ficam sujeitas a essas autoridades tirânicas, que usam a força para exercer a tirania para ficar mais rica, para ganhar dinheiro com o crime. E como é que você tenta fragilizar o poder deles e qual é o termômetro desse poder? É a taxa de homicídios. Quanto maior a taxa de homicídios, maior a tirania desses grupos. E, normalmente, as taxas de homicídios, vamos dizer, em Maceió, em João Pessoa, em Salvador, ou nas grandes metrópoles dessas vinculadas a essa região, que são muito altas, hoje o Nordeste tem um problema de violência, elas são concentradas em bairros específicos que têm muito mais homicídios que as áreas turísticas, por exemplo. Então, você diminuir a taxa de homicídios nesses lugares significa libertar a população dessas tiranias armadas. Então, a redução cirúrgica da taxa de homicídios significa a tentativa de libertar politicamente essas comunidades dessas tiranias armadas. Então, reduzir a taxa de homicídios me parece uma prioridade fundamental. Segunda prioridade, aumentar o controle da polícia, porque uma polícia descontrolada é a semente das milícias. E como é que você identifica a taxa de descontrole da polícia? Pela quantidade de homicídios que a polícia produz. Porque uma polícia que mata muito, hoje o Brasil tem mais de 6 mil mortes produzidas pela polícia, uma polícia que mata muito, logo em seguida, ela se sente com carta branca para matar, logo em seguida ela vai ganhar dinheiro com isso, na cena criminal, e vai tentar ficar rica com esse poder. Ou seja, uma polícia que mata muito é a... Caiu um pouquinho. Voltou. Você estava falando, uma polícia que mata muito... É uma polícia descontrolada. A gente tem que diminuir a quantidade de mortes da polícia para aumentar o controle das polícias e reduzir a participação das polícias na cena criminal, que isso está se espraiando pelo país. Essa é a segunda prioridade. E a terceira prioridade, eu diria, seria a questão das prisões, de um lado, retomar o controle das prisões, que é por onde as facções hoje arregimentam mais pessoas, pensando, inclusive, em prender menos pessoas que não precisam estar presas, porque elas viram massa de manobra nos presídios. E, além disso, você, vamos dizer, uma quarta prioridade, reduzir a sensação de segurança que decorre do roubo de celulares e do furto de celulares. Eu acho que essa medida de inteligência, de você ter uma forma de você bloquear os celulares, que foi feito pelo Ministério da Segurança, é uma forma inteligente de você lidar com o problema. Então, eu diria que são 4 formas de você pensar segurança pública de maneira progressista, mas tendo uma autoridade, uma legitimidade de ordem, que o Estado precisa prestar atenção nessa situação e precisa controlar essas covardias, essas injustiças que predominam principalmente nos bairros pobres, tal, mas é necessário você prestar atenção para esse tema e chamar a responsabilidade para si, né? Muito bom. Exatamente.
Não, é isso, né? Alguém aqui no chat lembrou, gente, a Maria lembrou, né, dessa questão da liberação de até 5 fuzis para uso pessoal de PMs. Ela pergunta, que uso pessoal? Vender segurança alternativa, hipoteticamente, né? A gente trouxe aqui que essa foi uma liminar que foi provisoriamente derrubada pelo Exército Brasileiro justamente por conta dessa transição no Ministério da Justiça, né? Agora com o ministro Ricardo Lewandowski assumindo aqui. Assumindo a pasta, no caso. E eu queria trazer também o cenário aqui de São Paulo, né? Você falou que é de São Paulo, Bruno, e a gente tem o Tarcísio de Freitas agora como governador, que tenta trazer também um pouco desse regime miliciano para São Paulo, né? Seja pelo fim das câmeras nas fardas dos policiais, essa operação escudo que haja especificamente, né, em territórios periféricos, tanto na Baixada Santista aqui em São Paulo, como em outros territórios aqui do interior e da Grande São Paulo. Isso também é um resquício do que ele traz do Rio de Janeiro, né? Você concorda com isso? Eu concordo, ele foi eleito pelo bolsonarismo, né? Colocou na segurança pública o Derrite, que vinha também de um populismo nas redes sociais como oficial da rota, né? Que é tida como uma polícia combativa, tudo mais. Assim, ele ganhou a eleição e se negou a se desvincular desse discurso populista que defende a guerra ao crime como solução. E essa guerra vem produzindo mais desordem, como a gente tem visto aqui em São Paulo. Inclusive fomentando a força do crime organizado, que passou a se fortalecer dentro das prisões a partir de um discurso que é o seguinte, Rebeca, São Paulo, nos anos 90, tinha muitos homicídios. Anos 80 e 90 tinham muitos homicídios. Aí o PCC começou a se articular com o seguinte discurso: olha, gente, a gente precisa parar de se matar, molecada. A gente precisa parar de se matar porque o nosso inimigo é a polícia, é o Estado. O crime fortalece o crime e vamos bater de frente com o sistema e com a polícia. Ou seja, a violência policial deu força para um discurso antissistema, que arregimentou masculinidades que se sentiam humilhadas e desrespeitadas por um propósito diferente, que é um propósito antissistema, ou seja, a violência policial fortaleceu a desordem, fortaleceu o nosso problema. A polícia passou a perceber isso durante o governo Dória, ironicamente, que começou com um discurso bolsonarista, mas que com o uso das câmeras nos uniformes conseguiu aumentar, que vinha sendo pensada por oficiais competentes da Polícia Militar de São Paulo, instalaram e passaram a reduzir a violência policial muito fortemente entre 2020 e 2021, retomando o controle da polícia, porque essas câmeras permitiam, além de vigiar o abuso da polícia, formar provas nos inquéritos criminais, ter uma nova forma de dar cursos para a polícia usando imagens de câmera, reduzindo inclusive a mortalidade dos próprios policiais, um ganho que hoje em dia o próprio governo federal acertadamente quer replicar em outras unidades da federação. Só que depois da Operação Escudo, tudo isso foi por água abaixo. Aqui em São Paulo, com o Tarcísio, houve a morte de um policial por criminosos. A polícia, historicamente, exige o direito da vingança, né? Isso houve durante os ataques do PCC, nos crimes de maio, morreram mais 50 policiais e, na sequência, morreram 500 pessoas e uma série de cenas de vingança, desde os Esquadrões da Morte, quando foram formados em 68, foi em decorrência justificativa de uma vingança policial. Então isso é quase uma instituição da polícia. E aí eles foram para a Baixada Santista, morreram 28 pessoas, muitas delas pessoas, a gente ficou sabendo depois por causa das matérias, famílias contando que tiveram seus filhos e parentes executados, mas ao mesmo tempo não teve prova, o inquérito não seguiu adiante, as imagens das câmeras não foram suficientes para esclarecer esses aspectos, e aí o Tarcísio começou com esse discurso de que a câmera não funcionava para nada e deslegitimar o uso desse equipamento que, a duras penas, vinham sido feitos pelos próprios oficiais da polícia, desacreditando o trabalho dos oficiais da polícia, né? Ou seja, é o direito da vingança da polícia e o descontrole da polícia, que é o discurso bolsonarista da República das Milícias, discurso do Rio de Janeiro, de ter uma polícia descontrolada, uma polícia que ganha dinheiro inclusive com venda de armas, né? Os clubes de tiro. Você tem os senhores da guerra, um setor hoje da economia
que depende do medo da população, que ganha muito dinheiro com o medo da população, né? Com armas, equipamentos, vigilância privada, milícias em bairros e tudo isso. E aí você teve ele sendo, voltando atrás e abraçando o discurso desses senhores da guerra, que são o cerne, o coração do bolsonarismo, né? Então a gente, como aqui morador de São Paulo, correndo o risco desse retrocesso, precisa ficar muito atento, né? Porque a gente sabe o que pode acontecer, tá? A 5 horas de distância, o que pode acontecer. É a tomada das instituições pelo crime organizado, como aconteceu no Rio de Janeiro. O descontrole da polícia, a milicianização das instituições e da máfia tomando conta do Estado, a gente viu o que acontece. O Rio de Janeiro precisa vencer esse desafio e está penando para lidar, não está conseguindo, precisa novas eleições, pessoas comprometidas com isso, para lidar com isso. Mas São Paulo não pode correr esse risco, né? E corre o risco a partir do momento que o Tarcísio abraça essas práticas que foram tidas na Polícia do Rio. Muito bom, muito obrigada, Bruno. Muito clara a sua explanação, essa abordagem. A gente conversou muito sobre isso, esse caso de São Paulo, na época, aqui no todos os nossos programas da Fórum, a gente cobriu muito de perto e realmente foi assustador. O que aconteceu, quase uma guerra campal mesmo. E deixar aqui para a nossa comunidade as indicações, né? Mais uma vez, daqui a pouco a gente coloca no chat aí dos livros do Bruno e também o podcast, né, Bruno? Que tem lá, não tem todo o livro, mas tem bastante dos conteúdos do seu livro. Te agradecer e já te deixar aí um convite aberto para as próximas oportunidades que você puder falar com a gente. Combinado, um prazer. Até mais. Um abraço, Bruno, obrigada. E a Liliane disse que já passou lá na Amazon, comprou os 3 livros que já estavam na lista de desejo dela. Obrigado, valeu. Tchau. Tchau, Bruno.